Então, nesse processo 506-31-3017, continuidade do depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, continuidade da palavra de defesa do senhor Branislav. Marcelo, o senhor mencionou em determinado momento do seu depoimento que o senhor recebeu as informações do Ministério Público dia 30. Em que contexto se deu isso? Não, eu não falei isso. Então me corrija, por favor. O que eu falei foi o seguinte: quando eu percebi que as informações não estavam sendo esclarecidas, certo, pelos outros executivos envolvidos, eu tomei a iniciativa e pedi a meus advogados para levantar tudo que era informação. E eu procurei, então, fazer um levantamento dos materiais e aí entreguei. Mandei para o Ministério Público dia 29, certo? Essas informações sobre os detalhes dos pagamentos do ProSub, o tal do 1057, 134, Beluto. E o Ministério Público complementou, eu mandei para o Ministério, e o Ministério Público complementou essas informações e colocou nos autos, no dia 30, um complemento dessas informações levantadas do sistema hidráulico. São esses documentos que o senhor levantou? São esses, não. Uma parte, veja bem, não é. Todos os documentos já estavam quase de posse do Ministério Público. O que eu fiz foi o seguinte: é que é uma quantidade enorme de documentos. Na verdade, se a gente, como colaborador, não identifica os documentos que são úteis, fica perdido na montanha de documentos. O que eu fiz foi, já que o pessoal não estava fazendo, o que eu fiz foi isto: levantei essas informações, passei para o Ministério Público que eu encontrei. Eu não tinha tudo, eles tinham outras informações, complementaram e colocaram nos autos no dia 30. Mas isso foi em função de que o processo não estava sendo levantado. E o senhor mencionou num determinado momento do seu depoimento que alguém não estava querendo dar os e-mails ao senhor, se eu entendi bem. Me corrija se eu estiver errado. Processo, tem a ver o seguinte. E fruto da... Lá, um dos problemas que eu estou tendo enorme é o seguinte: é a maneira como foi conduzido a manual de verdadeiramente o assunto lá dos Estados Unidos, tá certo? E eu estou tendo dificuldades em acessar os e-mails da Braskem. A razão é o seguinte: a Braskem tem uma política de backup de 4, 5 anos. A consultora tem uma política de backup de 6 meses, 1 ano. Então, os e-mails a gente consegue obter mais da Braskem de uma maneira eu copiado alguém da Braskem do que outros. E você precisa desses e-mails, até porque eu não tive acesso no meu computador, para esclarecer várias coisas que você lembra um pouco por época, entendeu? E você acha, por exemplo, essa reunião eu não sabia que tinha sido no escritório do Palocci, está aqui. Então, o que é que eu estou buscando? Eu pedi estou buscando várias informações, estou contando com a Polícia Federal, o Ministério Público para me ajudar. Então, eu estou buscando as informações, inclusive das investigações de técnica que eu defraguei na Braskem. Aí vieram com a história de que várias informações que eu estou pedindo são privilege. Privilege porque era da relação... Lá nos Estados Unidos. Não, a Braskem está dizendo. Aí, lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu pedi, como eu vi que as coisas aqui não estavam andando, eu pedi via os meus advogados nos Estados Unidos para os advogados dos Estados Unidos. E aí eu estou buscando essas informações e não estou conseguindo obter. Entendi. Porque elas vão elucidar vários fatos. Entendi. Então diz respeito à investigação americana, não tem nada a ver com Nesse caso específico dos e-mails, não tem nada a ver com isso aqui. Pois não, estou satisfeito, muito obrigado. Seguindo aqui na ordem, Demerval de Souza Guzmão, tem perguntas? Marcelo, boa tarde. Só 2 perguntas, muito rapidamente. Você já mencionou, eu só queria que ficasse claro, a reunião que você teve com o Demerval. Você tratou com ele, na verdade, de algum acordo que tinha com o Palocci, da conta amigo, da planilha, e também se a proposta, se nesse momento, quando você fala com ele do terreno, era uma proposta efetivamente de compra, de terrenista, lista. Olha, quem falou com o Demerval não foi eu, a primeira vez foi Paulo Melo. Eu sempre procurei, o pessoal sabia de minha relação, eu sempre procurei não tratar diretamente com o Demerval dos temas, para não ficar um telefone sem fio com os executivos que tratavam diretamente com ele. Então, ao combinar que seria Demerval, Paulo Melo fez com o Demerval. O que eu mantinha com o Demerval era uma relação de amizade e eu me encontrava com ele várias vezes e a gente conversava. Então, eu não me lembro ter tido uma reunião específica para tratar desse assunto. Agora, em algum momento, certo? Demerval comentou comigo, eu conversei com ele, e quando eu conversei com ele, obviamente que eu não ia mencionar nenhum compromisso de contra a lei, isso é coisa nossa. O que eu disse para ele à época foi para tranquilizar ele de que se tratava de uma compra
e uma doação lícita que, como o Instituto ainda não tinha conseguido estruturar como ia ser feito, que a gente estaria comprando, eles queriam assegurar a compra do terreno, e que lá na frente a gente verificaria como, e que nessa interia eles seriam reembolsados dos custos, entendeu? E aí o Paulo Melo que combinou com ele como foi o reembolso. Satisfeito, Celso. Obrigado. Defesa de Glauco Costa Marques, tem perguntas? Glauco Costa Marques, tem perguntas? Não. Defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, senhor Marcelo. Eu gostaria de voltar um pouco quando o senhor disse que começou a tentar fazer um levantamento na empresa até que o senhor foi preso. E aí o senhor fez referência também ao Departamento de Estado americano. Já naquele momento tinha o acompanhamento do Departamento de Estado americano ou não? Quando saiu a divulgação da delação do Paulo Roberto e acho que do Youssef em novembro ou dezembro de 2014, como a Braskem tem ações nos Estados Unidos e foi mencionada a questão da Braskem, nós abrimos uma investigação de um escritório recomendado pelo DOJ, pelo Departamento de Justiça americano, dentro da Braskem. Isso foi eu era presidente do conselho, foi aprovado em janeiro de 2015, que é justamente, inclusive, essas informações que eu estou tentando obter para ver se me ajuda na ilustração de vários fatos. Então foi sim iniciado em janeiro de 2015. Esse levantamento começou aí. Certo. E aí o senhor foi preso preventivamente em que data? Eu fui preso em 19 de junho. De 2016. E em paralelo, na construtora, 2015. Como na construtora não havia essa obrigatoriedade de se fazer com o DOJ, que é uma coisa, inclusive, muito custosa, nós abrimos uma investigação interna na construtora, também mais ou menos na mesma época. Inclusive já tivemos uma depoente aqui que falou sobre essa investigação interna, e ela continuou, essa que eu acho que foi interrompida quando a minha prisão. Correto. E nessas investigações, tanto por parte do Departamento de Estado americano, como também as próprias investigações internas que o senhor aprovou na empresa, foi feita uma análise dos sistemas Drowsys e MyWebDay? Como eu expliquei para o senhor, veja bem, o sistema Drowsys, ninguém sabia que existia. A gente só soube dele, ou pelo menos eu e grande parte dos executivos, só soubemos dele na operação Shape Acarajé em fevereiro, porque ele era um controle interno da equipe de operações estruturadas, controle esse que não deveria haver. Isso é importante dizer. Então a gente não sabia, pegou todo mundo de surpresa que havia esse tipo de registro, que inclusive acabou no fundo facilitando a colaboração, porque estavam os registros lá, os pagamentos, as contas e tudo mais. Isso a gente não sabia. E a gente sabia que havia algum tipo de controle, mas aí sem destinatário, sem conta, que a pessoa fazia para fazer as locações gerenciais, que era o MyWebDay. A gente sabia que existia esse tipo de controle, entendeu? Que era, na verdade, um sistema originariamente utilizado na contabilidade da Odebrecht, que depois foi migrado para esse setor. Lembrando, esse era um sistema onde você pegava o pagamento não contabilizado e alocava gerencialmente para efeito de avaliação. Ele não aparecia na contabilidade, mas a equipe era avaliada considerando esse custo. Que tipo de pagamento contabilizado? O sistema não mostrava. O sistema dizia o seguinte: teve um pagamento não contabilizado, podia ser propina ou não, mas podia ser bônus para executivo, podia ser qualquer coisa. Teve um pagamento não contabilizado e era alocado gerencialmente. Ponto. Certo. Esse sistema, por si só, sem a ajuda dos empresários, ele não vai dar muita coisa. A informação, é o que eu digo, eu tenho alguns extratos dele, ele só funciona se você tiver alguém para explicar. Diferentemente do Drowsys, que veio a conta, vinha às vezes o nome do destinatário. Quer dizer, apesar de ser um que ninguém conhecia, ele acabou dando mais informações do que o outro. O outro, na verdade, você precisa do empresário que fez para esclarecer aquilo ali. Que tipo de informações consta no MyWebDay? É o que eu falei, o MyWebDay é o sistema seguinte: ele tem um apelido,
um valor e o centro de resultado, que é um projeto, uma empresa, ao qual aquele valor não contabilizado seria alocado. Deixa eu talvez falar de outra maneira. Um determinado projeto tem um resultado contábil de 100, ok? E ele teve um pagamento não contabilizado, de qualquer natureza, de 10. Aquela equipe vai ser avaliada por 90, diminuindo esse pagamento não contabilizado. Essa alocação gerencial era feita por essa pessoa, era isso. Certo. Ela não entra no mérito do qual foi, o que era, que origem. Podia ser bônus, podia ser pagamento de um subcontratista por planejamento fiscal, podia ser qualquer coisa. Correto. Agora, a minha pergunta é, esse sistema MyWebDay foi disponibilizado para o Departamento de Estado americano? Não. Para o Ministério Público Federal? Não. Esse sistema MyWebDay, ele é a informação que eu tive, é que esse sistema MyWebDay, ele tinha uma chave, que é a mesma chave do meu computador. Quer dizer, meu computador ele só abria com você colocando um token. Você precisava colocar o token e o token e junto com esse contato físico você entrar uma senha. Esse token desapareceu, foi entregue aos advogados da empresa, desapareceu. Ninguém consegue me dizer onde é que está esse token. O que eu soube já preso foi que esse MyWebDay também tinha um token e que este token deram sumiço. Quem deram sumiço? Os advogados. Foi isso que eu soube. Isso estou falando em 2015. 2016, eles deram sumiço no token. Sim. E aí, a informação que eu tive foi que deram sumiço. A informação que eu tive foi que disseram para o Ministério Público que o sumiço foi dado para proteger o sistema. Essa foi a informação que me passaram. Que eles deram sumiço e que o sumiço foi feito para proteger o sistema, ou seja, para evitar que alguém entrasse lá e alterasse. Mas aparentemente, certo, ao proteger o sistema, depois ninguém conseguiu abrir. Certo. E aí, o que parece que está havendo é que tem impressos que o pessoal está resgatando, não é o sistema, mas eles estão resgatando, e parece que foi a informação que foi entregue, não sei se vai ser entregue recentemente, mas páginas impressas que existem prints. Eles não estão conseguindo acessar o sistema por essa questão de que ninguém está achando o token. Se o token existe ou não, eu não sei. Eu estava preso. Certo. Aqui durante o seu depoimento, o senhor fez referência diversas vezes ao MyWebDay e ao Drozes, e disse que, inclusive, para trazer aos autos esses documentos no último dia 30, foi feita uma análise de uma pilha de material. Essas são palavras suas. Exatamente. Então, eu pergunto ao senhor, esse filtro, essa análise, o senhor fez sozinho? O senhor entregou tudo ao Ministério Público? Como é que foi feito isso? Não, eu recebi uma pilha de informações, planilhas, extratos de Drozes, informações do MyWebDay, tudo que tinha a ver com a avaliação dos meus advogados. Pesquisaram que poderia ter a ver com o Instituto Lula, com o terreno do Instituto Lula. Aí eu resumi isso em algumas folhas, que era o que dava, o que fazia sentido, o que precisava. E foi isso que eu mandei para o Ministério Público, e ele complementou. E o que eu entendi foi que até desconsiderou, não sei, o material do MyWebDay, que eram extratos também. É mais o que eu disse. Certo. Na verdade... O senhor fez a entrega, então, de outros extratos do MyWebDay que não estão aí? Não, só fiz desses. Desses. Tudo que eu estou aqui foi entregue aqui no dia 29. Tudo que eu entreguei está aqui. E desse material que o senhor entregou, o senhor pode identificar o que é proveniente do MyWebDay? Isso aqui, essa folha, esse tipo de folha são aquilo que eu fui informado. Eu não conhecia, mas aquilo que meus advogados me informaram, que esse tipo de página eram os extratos que eles conseguiram obter, não é isso? Eles conseguiram obter do MyWebDay, os prints. Certo. Então essas... Exatamente, isso aqui foi os prints. Então, por exemplo, essa é exatamente a informação que veio aí veio essa quantidade de informações enorme, e que eu reduzi, por exemplo, algumas que eu achava relevante. Por exemplo, essa de
1034, que bate com o tal do pagamento a Glaucus e isso, que foi Certo. pago em dezembro em cash em Salvador, quando tem 2 pagamentos em dezembro. Quer dizer, aqui foi informação relevante. Certo, essa planilha, essa página aqui, então ela tinha outros elementos aqui. Não é que tinha, é que a gente recebeu vários prints, os mesmos números se repetiam várias vezes, porque aparentemente você podia imprimir programação semanal, programação diária, por várias coisas. E os números se repetiam porque eram vários prints de vários relatórios diferentes. Lembra o seguinte, a gente parece, o que eu fui informado é que a gente não tem acesso ao sistema. O que a gente teve acesso foi a vários relatórios, prints do sistema. Portanto, você pega o seguinte, tem um print que é toda a programação semanal, tem um print que é a programação diária, tem um print que é, e aí as coisas, aí o que é que eu fiz? Peguei as informações que eu via que era relevante e botei aqui. Tá, eu só vou interromper um minutinho aqui, porque foi mostrada a planilha para ele, mas a gente precisa identificar aqui, porque visualmente nós temos, mas não oralmente. Então, a referência aqui no evento 997 tem diversas planilhas. A primeira página que tem de uma dessas planilhas parece que lançamentos diários de saída, período 1/1/2004, 8/2/2011. Essa aqui que eu me refiro. Exato. Aí, Vossa Excelência, Tá. só para deixar claro. Isso é um print do WebDay, então. É isso que o senhor se É refere. um print do WebD, foi o que os meus advogados me disseram. Perfeito, só para identificar aqui. E aí, só para completar, por exemplo, tá aqui, lançamento diário e saída. Aí tem outro print do MyWebDays que diz ordem de pagamento por senha. Quer dizer, são vários prints, o mesmo valor pode aparecer em vários relatórios distintos, por senha, por programação semanal, programação diária. Pelo menos Certo. foi isso que eu entendi. Eu nunca tinha visto o MyWebDay antes. Certo. Eu vou reformular uma pergunta, porque é o seguinte, quer dizer, como o senhor teve acesso a uma pilha de material do MyWebDay e Drozes, e por outro lado, enfim, a informação é que essa chave ou esse Iron Key estaria perdido, quem é que tem esse material impresso ou esse material de forma digital? Quem são as pessoas que têm isso hoje? Não sei, eu acho que a empresa que tem, eu dei para... Não sei. Eu não sei. Agora, veja bem, só para deixar claro para o senhor o seguinte. A falta desse material prejudica a acusação, não prejudica a defesa. Isso eu posso garantir ao senhor. Veja bem, esse material que está faltando, quando eu até me referi à questão de omissão, ele está prejuízo em relação à acusação. A defesa só vai ser prejudicada quanto mais material aparecer. Então nesse Perfeito. ponto de vista aí, Perfeito. é melhor para o senhor que não apareça material nenhum. Eu registro, agradeço a sua orientação. Quando o senhor fez a análise desse material, o senhor chegou a verificar se cada pagamento referente à planilha que o senhor juntou, se tinha referência a uma obra específica? Não, nesse pagamento tem. É aí que eu estou dizendo. O MyWebDay, lembra, tem o apelido, tem o valor e tem a obra. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui dessa página que o senhor está dizendo. Certo. Por exemplo, tem aqui emissário submarino, um valor e um apelido. Certo. No caso do pagamento do Instituto, como não estava vinculado a nenhuma obra, mas a planilha italiana, aparecia DPODB, Certo. que é o diretor-presidente da Odebrecht. Era um programa meu. Certo. Então, Então não era... tinha vinculação com nenhuma obra. Não, tinha aqui. programa com a planilha italiana. Certo. Que era, ou seja, 000DPODB era a planilha italiana. Era o Certo. vínculo comigo. Por isso que todos os apelidos que tem. Aí, o que é que acontece com Beluga? Também é algo fácil de concluir, mas eu cheguei a essa conclusão sem ninguém me dizer. Como os 2 primeiros pagamentos por fora desse assunto IL foram para tal da Hold Beluga, então o que é que eu imaginei? A equipe do Operações Estruturadas começou a apelidar de Beluga todos os outros pagamentos por fora feitos por Instituto. Então, todos os pagamentos de Beluga era o apelido que se usava para o pagamento do Instituto, fruto dos 2 primeiros pagamentos que de fato foram feitos para a Hold Beluga. Certo. É uma coisa que eu cheguei à conclusão óbvia daqui. Certo. Então, nessa planilha aqui que o senhor já identificou aqui o juízo e sobre a qual o senhor está fazendo referência, por exemplo, quando tem aqui referência a Renest, então esse pagamento aqui foi feito com base ou relacionado a esta obra Renest. Sim, se está aí. Veja bem, aí você tem 2 casos.
você tem um caso onde uma obra acerta, o responsável pela obra acerta um valor e é pago por essa obra, é alocado gerencialmente essa obra, mas você também tem casos onde o líder aloca custos deles, digamos assim, um diretor de área acerta uma contribuição à campanha para um determinado senador do estado. Certo. E ele divide essa contribuição entre várias obras, onde ele entende que são beneficiados pelaquela relação. Então tem o caso de, digamos assim, propina acertada diretamente, mas também tem casos de alocações que são feitas internamente. Então aí só o empresário que vai poder dizer qual caso é caso. Certo. Aqui com relação a essa planilha que o senhor fez referência durante o seu depoimento, essa é uma planilha Excel que foi feita? Eu nunca vi ela, eu imagino que seja. Certo. Não foi o senhor que fez, então? Não, quem fazia esse controle era o Hilberto ou o Fernando, não sei qual deles. Certo. E o senhor sabe quando é que foi feita, ou teria sido feita essa planilha? Essa planilha em algum momento, acho que 2008, 2009 é o primeiro lançamento. Tem várias dessa planilha, tem várias versões que foram ficando aí nos registros. Então tem várias versões dessa planilha. Tanto é assim que a gente consegue, às vezes, usando 2 ou 3 versões seguidas, é que a gente consegue, por exemplo, por que é que eu sei que os pagamentos B4, B5 e B6 foram deduzidos da conta amigo? Porque eu tenho as versões entre os pagamentos. Eu não tenho a versão depois do pagamento B1, então não posso dizer se que o B1 foi deduzido da conta amigo. Certo, nós vamos chegar lá. Só queria, na verdade, ainda me ater a esse ponto. O que o senhor recorda é que a planilha foi feita em 2008. Não, a planilha começou a ser, a primeira versão que eu me lembro estava em 2008, 2009, acho que 2009, provavelmente a primeira versão dela. Aí foi atualizando, né? Esse é o problema, quando você vai atualizando a planilha, a menos que você guarde, e o que aconteceu é que tem várias versões gravadas, mas você vai perdendo as informações passadas, vai ficando só as mais atuais. Certo. Agora, tem alguns casos em que a gente conseguiu achar várias versões gravadas. Então a gente consegue construir na história. Certo. Eu não sei se o senhor tem aqui a planilha. O senhor tem uma versão aí? Tem uma versão. Aqui, fontes. O senhor pode explicar o que é isso? Fontes? A fonte é exatamente o seguinte, essa fonte é exatamente o tal dos créditos que eu falei. Certo. Esses 64 milhões que está LM é Luiz Mameri, que é responsável pela Odebrecht Internacional, tem a ver com a aprovação de uma linha de crédito, foi o tal do que Paulo Bernardo me solicitou, que deu 64 milhões, foi uma contrapartida específica. BJ, que é 50 mais 50, só que o segundo 50 já vem com algumas despesas alocadas, tem a ver com uma alocação interna que eu fiz por uma questão do peso que a agenda dele tinha na minha agenda à época com o Palocci e com o Guido. Eu sei que 50 milhões desses foram alocados ao ProSub, os outros 50 não sei onde Júnior alocou internamente. Os 50 da BK e Braskem é o do Refis, que é uma contrapartida específica, e o 12 foi uma alocação interna, HV é o Henrique Valadares, o nosso presidente da Energia, que foi feito também uma alocação interna, fruto do peso da agenda dele comigo, junto a Palocci, seguido com o sistema da energia. Certo. Então isso aqui, na verdade, seria a origem desses recursos, é isso? Exatamente, a origem dos recursos. Os recursos da planilha italiana vinham dessas fontes. Eles é que pagavam a planilha italiana. Certo. Ou seja, eles é que tinham o compromisso comigo de acreditar na planilha italiana para eu fazer frente aos pedidos de Palocci e Guido. Certo. E aí, inclusive, isso repercutia no bônus aqui de cada centro de custo, de cada empresa? Não, quando o cara contribuía, tinha que sair do resultado dele. Certo. Ou seja, se ele contribuía com 50, saía gerencialmente do custo dele. Certo. Então, quer dizer, essas fontes aqui então são limitadas a isso que está descrito aqui. Comigo sim, quer dizer, eu acertava com ele esses são os valores que eles tinham que eles se comprometeram comigo a acreditar no plano italiano. Certo. Não sei se eu entendi bem a pergunta. É isso mesmo.
O senhor já disse que o senhor não tinha... o senhor mexia nessa planilha? Não. Não Não mexia. mexia. Eu não mexia nessa planilha. Eu estava muito. Às vezes eu pedia uma versão dela para saber qual é o saldo que tinha. Inclusive, é importante dizer o seguinte: essa planilha aqui do meu era um econômico. Lembra que não necessariamente o financeiro bate com ela. Então, por exemplo, se Palocci me autorizava um pagamento para a feira de 10 milhões, eu ligava para o Hilberto e dizia: Hilberto, me autorizaram 10 milhões. Aí ele descontava para o italiano, mas esse pagamento, do ponto de vista financeiro, podia se dar no tempo. Ele acertava com o João Santana como é que ia ser. Certo. Então, essa planilha é mais o econômico do que o financeiro. Certo. Aqui tem nas fontes que o senhor faz referência, tem um total aqui de 200.098, correto? Certo. E aí embaixo tem um total que dá 133.522. É já descontado os valores, né? Certo. Essa era uma planilha destinada supostamente ao senhor, presidente da empresa. Não entendi. Essa planilha era feita, dirigida ao senhor, o presidente da empresa? Era o controle que o Beto fazia, eu não estava. Na verdade, eu pedi a ele para saber o saldo. Minha preocupação era só vira e mexe. Eu queria saber o seguinte: qual era o saldo que eu ainda tinha de crédito com o Palocci e o Guido, porque enquanto eu tivesse saldo, eles pediam, eu pagava. Quando o saldo ia acabando, se fosse acabar, porque não foi o caso mais aqui, teria que alertar um alerta vermelho. Certo. Mas não teve mais isso, entendeu? Porque o que aconteceu? Os últimos créditos nessa planilha foram feitos em 2010. Depois foi na pós-Itália com o Guido, que não é o caso aqui. Certo. Então, desde 2010, eu não tive mais discussão com o Palocci sobre créditos. Era só saque do crédito já feito. Certo. Então, nunca chegamos num ponto em que eu precisei checar com ele o saldo. Certo. O senhor sabe justificar por que é que a planilha segue um padrão aqui, supostamente dividido em anos, cada evento embaixo do seu suposto respectivo ano, e quando chega doações do Instituto Lula 2014, isso muda o padrão da planilha? O senhor sabe explicar por que mudou esse padrão? Não. Nem me atentar para isso. E de qualquer maneira, essas doações de 4 milhões, eu mesmo, só agora que eu até coloquei, lá foi num processo que eu estava tendo uma oitiva sobre doações ao Instituto, palestra e tudo, é que eu descobri, estava nos e-mails lá do Fernando Migliatti, esses 4 milhões foram doações realmente de fato oficiais, e esses valores estavam, quer dizer, oficiais, foram feitos pela empresa e estavam lá no computador de Fernando Migliatti de operações estruturadas. Por quê? Porque apesar de oficiais, foram descontadas da planilha italiana que estava com o Fernando e o Berto. Mas isso foi... O senhor tinha conhecimento disso? Tinha de que foi. Eu até mostrei hoje, tá lá no. Mas o senhor viu isso agora? O senhor disse que teve conhecimento agora? Não, eu tinha conhecimento de que esse valor foi autorizado por Palocci. Quer dizer, esses 4 milhões foi autorizado por mim, foi a Palocci por mim. E eu até disse, eu mandei um e-mail para o Alexandre: olha, o japonês vai te procurar, a Palocci autorizou 4 milhões para sacada da conta corrente com ele. Mas são doações oficiais, doações com doações recibo, oficiais com recibo, imposto recolhido. Exatamente. O que mostra que uma doação desse tipo não precisaria estar com o pessoal de operações estruturadas se não fosse para descontar a planilha italiana. Certo, mas é uma dedução sua. Não é dedução, é óbvio. Isso é óbvio. Quer dizer, o que é que uma pessoa que faz pagamento não contabilizado, justamente a pessoa que cuida da planilha, por que ele tem que estar com recibo de doação oficial ao Instituto Lula? Isso estaria com a área de comunicações. Quer dizer, se está com o cara que controla com milha, é óbvio. Mas o senhor verificou se está em outros setores da empresa? Não, obviamente que está, mas por que está com ele? Não, mas a pergunta que eu fiz é o seguinte, é objetivo. O senhor verificou se esses recibos de doação estão em outros setores da empresa? Não, deve estar. Agora a questão é por que está com ele. Certo. Mas a pergunta é, o senhor verificou ou não se está em outros setores da empresa? Não, com certeza deve estar. Eu estou explicando por que está com ele. Ok. O senhor falou aqui, em um determinado momento, em geração no exterior. O que significa isso? Você precisa, para ter o valor para distribuir, você precisa gerar ele. Você precisa gerar o valor em caixa 2. E aí, como no Brasil você tem uma dificuldade enorme fiscal, e além do que, no Brasil, como a gente carrega muitos prejuízos fiscais, é ineficiente fazer a geração,
você busca fazer geração em países onde você tem maior eficiência e flexibilidade fiscal. Em, às vezes, países que você tem problema de remessa de dinheiro, que é uma maneira de você também remeter. Então, a maior parte da nossa geração de caixa 2 era feita no exterior. Ou seja, em projetos, empresas no exterior. No exterior. Eu vou interromper aqui para o tamanho do áudio, tá?